Eu vou começar, tá? Que já estamos montados aqui. Vamos aproveitar que a gente está unidos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Rogar a Deus, nosso Pai, Jesus mais querido, meus bondosos amigos espirituais, que nós possamos, através do nosso pensamento, da nossa rogativa, envolver todo o nosso planeta Terra num clima de paz, de luz, de amor, de fé e de esperanças. E que possamos também, Senhor, prosseguir nessa vibração, trazendo essa paz para o nosso lar, para aqueles que convivem conosco. Obrigada por todas as oportunidades. Que assim seja. Muito obrigada. Gente, vamos dar, então, seguimento. Hoje o nosso capítulo é o capítulo de número 8, intitulado Psicofonia Sonambúlica. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos dar uma definição para a gente poder facilitar os processos, tá? A psicofonia sonambúlica, a gente tem que entender que o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, que foi trabalhado no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a partir da pergunta 400, e é um desprendimento, né? Então, na psicofonia sonambúlica, ela é um pouco diferente da psicofonia comum. Para quem não lembra o que é psicofonia, é incorporação, né? Porque muitas pessoas conhecem como incorporação. A psicofonia sonambúlica, o espírito do médium ele se afasta um pouco mais do que na psicofonia comum, que só há uma expansibilidade pequena do perispírito. Aliás, sem a propriedade de expansibilidade, não seria possível o mecanismo da mediunidade. Então, na psicofonia comum, a expansibilidade é pouca, o suficiente para se fazer a comunicação. A sonambúlica, não. Nesse momento da psicofonia, o médium às vezes se afasta bastante até do... Tá? Mas sempre fica a uma distância segura para que ele possa retornar o mais rápido possível. Tá? Então, essa é uma definição muito simplória, só para a gente compreender o que acontece. No estado de consciência, geralmente, né, esse nível de transe da psicofonia sonambúlica, ele vai girar em torno do semiconsciente ao inconsciente total, tá? E é uma psicofonia bem original, porque ali, por esse afastamento, o espírito comunicante, ele pode, né, ele vai usar diretamente, né, diretamente entre aspas, né, mas diretamente, ou de uma forma mais tranquila, todos os órgãos físicos do médium. Então, geralmente, ele pode até, nesse tipo de psicofonia, ele pode até mudar a voz, é uma psicofonia bastante autêntica, tem pouca interferência do médium. Mas pouca interferência do médium, eu quero ressaltar isso aqui, não significa que o médium não tenha total controle sobre o seu corpo. Ele tem total controle, ele está ali ativamente, ele pode retornar e não conseguir lembrar totalmente, porque como a ligação é mais ali a nível final, né, ali pela conexão dos chakras e coisa e tal, ele pode não gravar, a memória física dele fica um pouco obnubilada, então, conclusão, ele não vai trazer a lembrança plena, tá? Pode não trazer, pode ser uma semiconsciência. Então, assim, mas ele está sempre senhor de si, ele está participando durante todo o transe de uma forma consciente na hora do transe, ele está ali. Se o espírito fizer algum gesto de querer sair da cadeira onde o médium está sentado, socar a mesa, falar palavrões, ele pode impedir isso com muita tranquilidade. É claro que se entende que o médium já traz uma educação mediúnica, tá bom? Eu peço a vocês que vocês deem bastante atenção, que hoje eu vou entrar em assuntos um pouquinho complexos, mas no finalzinho, tá? Então, na psicofonia sonambúlica, o afastamento do médium do corpo dele é bastante significativo, ele se afasta bem.
A ponto, às vezes, de ficar até sentado ali na sala mediúnica, uma certa distância, observando a comunicação, tá? Geralmente, a psicofonia sonambúlica, ela é acompanhada de uma clarividência, tá? Ele não só dá passividade, que vocês chamam de psicofonia ou incorporação, né? Mas ele pode descrever com bastante propriedade aquilo que ele está vendo. É uma faculdade que dá muita clareza. Então, às vezes, o médium portador da psicofonia sonambúlica, ele pode descrever, às vezes, com detalhes, com riqueza, o espírito comunicante ou a visão que ele está tendo do mundo espiritual. É uma característica, tá? É uma evidência bem apurada mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos adentrar daqui a pouco, né? Aí até fiz aqui que ela está afastada, mas ela podia estar até ali, ó, sentadinha, que não teria problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui. Kardec classifica o sonambulismo natural como uma faculdade do próprio espírito do indivíduo, né? Porque ela se passa na capacidade que a gente tem de sair do corpo, e a gente sai toda noite, né? No entanto, quando essa faculdade é usada para servir de intérprete a outro espírito, ela se torna mediunidade sonambúlica, tá? Naquele tempo não se falava de psicofonia sonambúlica, não tinha essa terminologia. Não adianta procurar isso no livro dos médiuns, tá? Utilidade. É, é um meio de comunicação bastante útil, que eu falei, né? Ele pode trazer, retratar bastante detalhes do mundo espiritual, a comunicação é bastante autêntica, contudo, tem que ter uma vigilância muito grande por parte do médium psicofônico sonambúlico, porque por esse tipo de transe que ele tem, ele fica muito vulnerável se ele não tiver uma vida de grande disciplina, ele fica vulnerável de espíritos obsessores. Isso eu não quero que vocês esqueçam, porque daqui a pouco falaremos sobre isso. E a obsessão dele será grave, bem grave, tá? Ele é muito passível de obsessão grave, grave. Então, para esse médium, mais do que para ninguém, disciplina, disciplina e disciplina, tá? Ele tem que trabalhar num ambiente, numa mesa mediúnica muito harmônica, ele tem que ter muita disciplina durante todo o processo de vida dele, porque por essa facilidade, a gente vai ver daqui a pouco como é grande a possibilidade dele ter uma obsessão gravíssima, uma fascinação. É muito grave, tá? Uma subjugação. Desculpa, uma subjugação, tá? Então vamos lá, vamos ver. E aí vai se apresentar. Tentei fazer umas fotos na IA, né? Que agora a gente tem tudo, né, para fazer. Vai se apresentar nessa reunião a médium que vai dar passividade, tem uma psicofonia sonambúlica, vai ser um espírito que eles denominaram um espírito dementado, né? Está alucinado, ele está completamente fora de si. E a descrição dele é que ele lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, como se ele estivesse saindo da lama, né? Porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo, né, soltando nauseabundas emanações. É importante entender que o perispírito ele tem uma propriedade chamada densidade. E aí o que acontece? Quanto mais inferior é o espírito, mais material, mais embrutecido ele vai se apresentar. E esse espírito, com certeza, devia estar numa região muito lamentável do espiritual. Provavelmente ali pelas Umbral Grosso, por ali, né? Porque ele se apresenta de uma forma muito horrenda. E a gente vai ver a história dele essa noite. A gente que às vezes bate no peito, acha que tem tanta razão, ele que achava que tinha tanta razão, não tinha nenhuma, né? Mas naquele rosto particular, parecendo emergido um lençol de lama, aliava-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Lembrando que a astúcia não é inteligência, Joana de Ângeles deixa isso bem claro. A astúcia nada mais é do que violência velada.
Então, se tem uma coisa que nós precisamos nos libertar, principalmente os brasileiros que são muito astutos, né? Porque aqui a lei do Gerson é bem grande, né? É da astúcia. O homem violento, o homem astuto, violento é. Nós precisamos abandonar esse homem, começar a agir dentro de uma sociedade de uma forma correta, que é o reto agir, né? E esse homem, esse espírito, né, melhor dizendo, ele se apresentava frio, muita maldade, muita astúcia, muito endurecimento. Endurecimento quando a gente não está nem um pouco predisposto a fazer mudanças de espécie nenhuma. Quem me faz chegar, ele perguntando, né? Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia, semiafônico, covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos, infames? Pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Fui um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiros e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em consciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora do que desapiadado algoz infortunado, cativo, que lhe caíam sob o guande de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. E a gente vai entender por que ele reclama que está faltando os olhos daqui a pouco, né? Odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras e, quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhe os olhos. Olha só, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Claro, não podia haver, né? Com semelhante sistema de repreensão, instalou-se o terror em derredor de seus passos, granjeando então fama e riqueza. E eu só peguei essa frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, que vai falar sobre o amor aos nossos inimigos, né? Que o ódio é uma chaga da alma que gera sofrimento e impede o progresso espiritual. E impede mesmo, né? Porque enquanto a gente odeia, a gente fica estagnado dentro do próprio ódio. O ódio gera uma energia super estagnante na nossa vida. Ele deve ser combatido pelo exercício do amor e da indulgência, pelo exercício, né? Então, por uma prática diária de amor e de indulgência que a gente só vai tendo se a gente quiser ter. Mas se eu não quiser ter, vai ficar mergulhado no ódio para o resto da vida. No resto da vida não, né? Mas por um largo tempo. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou senão desafetos, a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, que bom, se libertaram, né? Mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor. Então, é só para a gente lembrar, porque a gente aqui está muito acostumado a falar da obsessão do desencarnado para o encarnado, né? Que é o que a gente costuma atender na casa espírita se bem que hoje nós temos muita obsessão de encarnado para encarnado e muita auto-obsessão que a gente recebe na casa espírita hoje. Já não é mais tanto do mundo espiritual. Mas esse espírito aí, nessa condição bem triste, deplorável, e ele sofria de obsessão botei encarnado, mas é desencarnado, depois eu faço a correção, tá? Vocês corrijam aí. De desencarnado para desencarnado, porque ele já estava encarnado, tá? Depois vocês fazem a correção, eu vou fazer também, tá?
Então, é só para lembrar que aqui é a obsessão de dia desencarnado para desencarnado, porque ele está numa mesa mediúnica, né, reclamando, mas a gente sabe que pela maldade, pelas atrocidades que ele fez em outras vidas, quando ele desencarnou, ele já tinha os obsessores aguardando ele para torturar ele no pós-morte. Então, vamos lá. Esse é um caso. Muito bem, né? Dona Celina é a médium, né? Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Dona Celina vai se tá, incorpora os piores casos, né? Então, André Luiz faz essa pergunta, né? Não seria entregar uma alma tão delicada, porque ela tinha uma disciplina, tinha uma evolução moral, e que bom, né? Não seria como entregar uma pessoa tão bondosa, tão meiga, né, para uma fera, né? É uma pergunta, né? Mas quem é que pode mais auxiliar? Essa deveria ser a pergunta, né? É quem é mais evoluído, quem está numa condição melhor, ou quem está numa condição pior que vai ajudar um espírito desse? Tem que ser o que está numa condição melhor. Então, toda aquela leveza que ela traz, toda aquela bondade, aquela misericórdia, é propícia para esse tipo de espíritos que vão se comunicar. Por quê? Porque ela tem o bálsamo que esses espíritos precisam. Mas é dureza a gente ver isso, né? Acalme-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Por que que não precisa temer? Ela não tinha doçura, ela não tinha misericórdia. A gente sabe que a gente lê isso no capítulo A Gênese, número 14 do livro A Gênese de Kardec, que os fluidos espirituais, os semelhantes se atraem, é assim, né, o magnetismo no plano espiritual, e os dessemelhantes se repulsam, há uma repulsa entre eles. Se Dona Celina era toda amor, uma pessoa meiga, misericordiosa, ela se contaminaria com tanta facilidade, esse espírito, né? Isso é um fator, mas olha só, deixa eu ver onde que está. Não sei o que eu parei. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga, né, fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incide sobre a construção do mal, a feição de descarga elétrica. E compreendendo-se mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Então, ela era ideal justamente por isso, porque os fluidos espirituais, os semelhantes se atraem e os que não são semelhantes são repelidos. Então, ela tinha todas as características para repelir aquela condição de inferioridade dele. Então, apesar de toda a evolução, que o Hilário ficou muito assustado, por que pegar uma médium dessa para um caso como esse, ele agora está começando a entender do outro lado. Sem contar que, olha só, um outro ponto importante ali, é que a corrente magnética que é feita pelos médiuns é de suma importância também nesse processo de desfazer esses fluidos deletérios. Por isso que a mesa mediúnica ela tem que estar muito coesa, muito harmônica. Uma mesa pouco coesa, pouco harmônica, não poderia fazer um trabalho nesse quilate, tá? Não teria condições. Isso é um outro fator. E vamos lá. Auxiliado pelo guardião que a trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligada ao cérebro mediúnico. Então, isso aqui é só uma figura para mostrar, ela está sentada, né, a Celina, mas ela se afasta do corpo, os mentores a ajudam, né? E aí vai fazer uma comparação entre duas médiums, né? Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, Dona Celina
surgia aos nossos olhos, por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Então, são mediunidades com características diferentes, e são mediunidades de pessoas com evoluções, com bagagem espiritual diferenciada. Então, cada caso vai servir ali particularmente para receber os espíritos que vão endurecidos se comunicar nessa reunião. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Por que controlado? Foi o que eu falei para vocês, tá? Ela, apesar de estar afastada do corpo físico, ela já traz uma evolução, ela está ali observando, e qualquer coisa ela pode cortar, se ela for o médium educado. Então, se ele quiser esbravejar, levantar, bater em alguém, esmurrar, ela controla tudo isso nele. Tanto que uma das primeiras reclamações dele, qual foi? E trouxeram aqui a força. Ele ainda não estava totalmente ligado a ela. Mas ninguém trouxe ele à força. Né? Ninguém lhe legou a força. Ele reclama dos olhos, e depois ele vai reclamar também durante o processo dele, como se ele estivesse contido. Um espírito desse, quando o médium o segura, como é que se fala? O contém, né, nas suas manifestações violentas, ele fala assim: quem é que está me segurando, que não me deixa eu falar ou fazer aquilo que eu quero? Eles reclamam, né? Mas por quê? Porque a gente não deixa. A gente não deixa, né? Eu já participei de mesa mediúnica que o espírito falou assim: é, reclamando do médium, né? O médium não falou médium, né? Mas reclamando do médium, falando assim: me deixa falar o que eu quero, né? Não deixa, não é que não deixa, é que o que ele quer falar é impróprio, ele que fale de outra forma, né? Ali é um lugar de uma reunião de tranquilidade, de esclarecimento, não é para fazer balbúrdia e para acabar com a harmonia da reunião, né? Uma coisa é a gente ajudar e outra é a gente se desequilibrar junto, né? Então eles reclamam, tá? Eles reclamam que estão sendo contidos. E aí, eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Quer dizer, não perdeu a fidalguia, né? Deus do céu. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. E por que ele não pronunciava? Porque a médium não permitia. Porque às vezes eles falam palavrões mesmo, coisas obscenas. E aí o médium pode filtrar, fala outra coisa, ele muda, né? Ele muda a frase que está sendo proferida. Que eu falei, o médium, ele está afastado do corpo, mas ele é senhor dele, então ele vai filtrar. Não, isso não. E a gente costuma até avisar, se prosseguir, vai acabar a comunicação. Né? Porque precisa de ordem, né, gente? Para poder ajudar, precisa de ordem. E aí vamos falar um pouquinho que o André Luiz e o Hilário, eles estão querendo entender um pouquinho sobre a mediunidade de Dona Eugênia e da Celina, essa, né, que dá essa passividade toda. Celina, explicou bondoso, é sonâmbula perfeita, então, ela é aquela psicofonia sonambúlica que se afasta do corpo, né? A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico, à mente do hóspede que ocupa. Então, não há uma ligação mental direta, não há. A ligação direta com o corpo físico, ali, perispírito, corpo físico. Mas isso não significa que a médium não possa cortá-lo, entenda isso, porque quem é dona do corpo? É o médium. Mas ali não ocorre. Então, por isso que ela é mais autêntica, por isso que às vezes a voz pode mudar, você pode tomar até a voz do espírito que se comunica. O que ele fala é mais livre dos seus pensamentos. Ele pode falar mais livremente. Eu sei que para vocês é meio esquisito, mas eu estou tentando passar o melhor que eu posso. Para quem nunca viu, deve achar isso muito estranho. Mas é assim que funciona.
A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos a entidades necessitadas de socorros e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do corpo sensório, perdendo provisoriamente contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade, mas é uma passividade nesse tipo, ela empresta, né, mas ela está no controle do negócio ali todinho durante a reunião. Mas veja bem, se um médium desse, com toda essa potencialidade, se ele não fosse disciplinado, ele ficaria à mercê dos obsessores que ali se encontram. Tem até um caso da senhora Júlia, ou Julie, na revista Espírita, depois vocês me lembram que eu vou postar para vocês, que ela sofria, que Kardec chamava de possessão, o espírito ficava ligado a ela no corpo, por vários dias ela não tomava posse do próprio corpo, tá? Naquela época, Kardec ainda não entendia psicofonia sonambúlica, não tinha esse nome. E aí o espírito tomava o corpo dela e ficava ligado a ela vários dias mesmo, não eram horas, não. Ela ficava vários dias fora do corpo. Olha que coisa horrível. Mas por quê? Porque era uma mediunidade ainda sem nenhuma educação. E isso pode acontecer com a dona Celina, se ela não for uma médium disciplinada. Já imaginou que seria isso? Olha a obsessão. É a subjugação que eu falei para vocês. O que vocês não entenderem, vocês me cortem, tá? Interrompam. Dona Celina possui uma faculdade onde o desligamento entre o espírito e o corpo físico é quase total e automático. Não é total, senão ela morreria, né? Independência cerebral. Diferente de outros tipos de psicofonia, como a consciente ou a semimecânica, né, que eles já estão aí tá relatando outra coisa, em Celina, o espírito comunicante não precisa acoplar sua mente à corrente nervosa do cérebro dela. Porque não é bem a corrente nervosa, né, mas é do perispírito. É só uma acoplação, só vai se aproximar perispírito com perispírito e passa direto à comunicação. Não passa pela mente dela. Porém, ela é dona do corpo, tá? Muito bem. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Ela exerce um sacrifício voluntário, porque emprestar o próprio corpo, sentir as sensações de um espírito doente e denso e oferecer seus recursos vitais é um ato de caridade profunda. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Vamos supor que o espírito... Eu vou dar uma situação drástica para vocês entenderem, tá bom? Vamos supor que esse espírito morreu, foi esfaqueado lentamente, sofreu uma tortura, vamos dizer assim. Quando esse espírito vier dar essa comunicação, o médium sente exatamente isso que ele está sentindo, a dor que ele sentiu. É só para vocês entenderem que é uma mediunidade muito, que exige muita renúncia, muito trabalho interior. O médium vai sentir o que o espírito trouxer para ele. Né? Se ele está com uma forte dor de cabeça, ele vai sentir. Se ele foi decapitado, ele vai sentir a sensação da decapitação. Estou dando os exemplos para vocês entenderem que é assim que funciona. Então, veja bem, requer da parte do médium muita disciplina mesmo, né? Porque as sensações físicas que ele vai colher ali naquele instante são sensações muito dolorosas mesmo, tá? Para vocês entenderem. O espírito obsessor não pode resistir a esse envolvimento, pois a luz e a bondade da médium atuam como barreira, a gente falou isso, né? Que não faz com que, não deixa com que ela seja contaminada por aquilo ali, tá? Ela cede o aparelho físico, mas mantém o controle do ambiente vibratório, garantindo que o espírito sofredor seja socorrido sem causar danos ao instrumento mediúnico ou ao ambiente. Isso se ela for disciplinada, porque senão ela vai adoecer direto e reto. Direto e reto. Porque cada comunicação dessa, com esses fluidos todos deletérios, se não houver uma disciplina severa, o médium fica muito doente. Muito doente. Entendeu? Como requer muita disciplina do próprio médium. Então, é uma faculdade excelente, mas é uma faculdade bem difícil. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é só para ilustrar de novo. Numa psicofonia comum, o desprendimento é ligeiro, a expansibilidade do perispírito é pouca, ele vai sair pouco do corpo, né, que chama-se expansibilidade, ele vai se afastar pouco.
Numa psicofonia sonambúlica, é profunda, às vezes se afasta muito, eu digo, pode ficar do outro lado da sala sentado observando a comunicação. A conexão numa psicofonia comum, lembra? Mente a mente, pensamento a pensamento. Aqui é direto nos centros motores, né? Pega o perispírito, os chakras, vai direto, tá? Não passa pela mente. Filtro do médium. Aqui na psicofonia comum pode ter muito animismo, tá? Mas na psicofonia sonambúlica, pouco, mínimo, tá? Nível de consciência. Na psicofonia comum, quase sempre ele lembra, tá? Ele está consciente, muito poucas vezes é semiconsciente. Na psicofonia sonambúlica, ela vai de uma semiconsciência até uma inconsciência total. O controle moral é interno, pela vontade, e a psicofonia sonambúlica é externo, tá? É pelos fluidos, pela mente da médium, porque ela está ligada ao corpo, né? Mas é principalmente pela moralidade do médium. Então, já começa a complicar, vocês concordam? Começa a complicar, né? Que aí você tem que ter um certo nível de autoconhecimento, de reforma íntima, um certo nível de desenvolvimento de virtudes. Porque senão ele é passível de quê? Obsessão. Uma faca de dois gumes, tá? Vamos lá. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, no caso da Celina, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão que Kardec falava, a possessão, sempre nociva e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam a forças vampirizantes. Então, olha só, deixa eu ver se está no próximo slide para eu poder... Tá, vou começar a explicar, tá? Nós vamos encontrar, se vocês pegarem o livro dos médiuns, eu vou até ler, eu vou explicar. Vocês pegam o livro dos médiuns, vocês vão ver lá que Kardec vai definir obsessão simples, fascinação, subjugação corporal e moral. E ele fala que não há possessão, ele fala isso lá no livro dos médiuns, tá? Que não há verdadeiramente possessão, porque não tem como dois espíritos coabitar num corpo único. Ligação direta não, assim, né, de estar célula a célula, não tem. Mas aí, isso ele está lá no livro dos médiuns. Vocês vão encontrar isso, escrito desse jeito, tá? Eu não estou mentindo, não. Se vocês vão lá e depois vocês abrem, tem aí as referências para vocês lerem, quando vai falar sobre os escolhos da mediunidade. Eu não sei se é capítulo 28, que é do livro dos médiuns, 27, 28. Sim? Alguém quer falar? Não? Aí ele fala que a possessão não existe. Bom, aí ele recusa, por isso o fenômeno da possessão. Porém, em estudos das obras de Kardec, ao ler a Gênese, escrita 7 anos depois de O Livro dos Médiuns, vai encontrar ali um capítulo dedicado à possessão. Aí você fala assim, danou-se. Primeiro ele diz que não tem, depois ele diz que tem. E aí que a gente vai ter que entender, tá? E aí Kardec diz o contrário, que há possessão. Mas por quê? Não é que dois espíritos, eles estão ligados diretamente ao mesmo corpo. Não é isso. É que Kardec, até então, não tinha classificado a psicofonia sonambúlica. Não tinha isso muito entendido. Por essa razão. Então, ele diz que vai haver possessão. E aí, olha só, vamos à frente. O leitor só vai entender que não há contradição na mudança de posição de Kardec lendo a revista Espírita de Janeiro, de 1863, com referência ao célebre caso dos possessos de Morzine, e vários outros casos de possessão, como o caso da senhorita Julie também. Kardec descobriu que a possessão era um novo fenômeno mediúnico, era um novo, mas que ele ainda, né, nós hoje a conhecemos como psicofonia sonambúlica, que acabara de investigar, diferente da psicografia, em que o espírito faz apenas uso da estrutura nervosa do médium necessária, na psicografia mecânica, né, que ele está se referindo, ou
na psicofonia em que o espírito usa apenas os recursos da fala do médium, que é a psicofonia simples, né? Na possessão, o espírito faz uso de todo o corpo do médium, todo o corpo do médium. Por isso, nesses casos, o espírito vê pelos olhos e ouve pelos ouvidos do médium, usando os recursos orgânicos como um todo, como se ele coabitasse com o médium naquele novo fenômeno. Kardec diz, então, na Revista Espírita, que o médium de possessão, ele até chama médium de possessão, mas não é uma boa terminologia, tá? Que o médium de possessão é um médium diferente. Ele vê que existe uma mediunidade diferente, que a comunicação é mais autêntica, é tudo diferente, o espírito vê, ouve, fala ele vê, ele é observador, ele vê que há uma diferença da outra psicofonia, completamente, né? Então, na Revista Espírita, que o médium de possessão é um médium diferente, é capaz de ceder todas as suas faculdades orgânicas para que o espírito comunicante faça uso de todas essas faculdades, tá? Aí que ele vai falar, que deixa eu ver se eu botei aqui, deixa eu ver se eu boto mais à frente ou se não, eu não coloco. E aí que ele vai dizer, se eu não me engano, no livro A Gênese, que há possessões boas e ruins. Ora, como pode ter um possesso bom e um possesso ruim? Né? É porque ele não tinha definido, era um novo tipo de mediunidade, ele não tinha feito essa definição no livro dos médios e agora ele não tinha dado esse nome. E aí ficou a coisa desse jeito. Mas a possessão que Kardec trabalha no livro A Gênese diz respeito não a um grau de obsessão, mas sim a um tipo de mediunidade que hoje, com as obras de André Luiz, nós denominamos de psicofonia sonambúlica, que é esta saída do corpo e o espírito. Então, usa todos os centros motores do corpo do médium para falar, para se expressar, para etc e tal, e que Kardec não sabia como definir, como explicar isso melhor, mas ele sabia que isso acontecia, e ele não conseguiu, naquela época, definir. Mas no livro A Gênese, ele está se referindo à mediunidade. Agora, esses tipos de mediunidades são passíveis de uma obsessão gravíssima? Sim. Leiam o caso da senhorita Júlia, que o espírito ficava dias e dias no corpo dela e ela não conseguia voltar para o corpo dela. Por quê? Porque ela não tinha evolução moral o suficiente. Foi que Kardec foi pesquisando cada vez mais fundo esse tipo de mediunidade. Mas foi com as obras de André Luiz que isso teve um fechamento, um entendimento mais completo. Então, quando Kardec fala de possessão, no livro A Gênese, e no fundo ele está se referindo à psicofonia sonambúlica. Gente? Agora, o médium psicofônico sonambúlico, ele é passível de obsessão gravíssima? É passível. Se ele não for disciplinado, ele é passível. Passível de obsessão gravíssima. Por causa dessa faculdade de se deslocar, de sair do corpo. Por isso que quando o Hilário, né, perguntou isso para Clarence explicou isso para ele com profundidade. É uma médium muito boa, é um tipo de mediunidade maravilhosa, mas em mãos de pessoa pouco evoluída, de pouco moralizada, ela é perigosa. Foi? Foi para vocês ou não? Então tá bom, então vou seguir, hein? Acreditando que vocês entenderam, vou seguir. Então, seguindo, hein? Seguindo meus caminhos. Espera aí que se eu sair do coisa, aí eu não vejo. Alguém quer falar? Não? Alguém levantou? Vai, Márcia. Tá sem som. Desculpa, foi errado, foi sem querer. Tem problema não. Rosana, pode falar. Surgiu uma dúvida, não sei se é cabível, mas por que seria dado ao espírito essa, vamos dizer assim, essa mediunidade, sabedor que a moralidade ali não bem elaborada poderia levar a um revés muito ruim? Tem que ter esforço, tem que ter desenvolvimento moral, ou seja, para que a pessoa compreenda esse que é o caminho, seria isso? É só para eu poder compreender. Na época de Kardec, quando a gente vê
o caso da senhorita Julie, não sei o certo o nome agora, eu vou procurar e vou postar lá no grupo depois. A gente vai ver que a gente está num momento de grande fenômeno mediúnico para que pudesse se dar as bases de toda a doutrina dos espíritos e as bases científicas da mediunidade. Então, a gente tem que entender que no nosso mundo, a mediunidade é concedida por provas e expiações. Então, a gente não pode esquecer que se uma pessoa vem com essa faculdade e ela não tem a moralidade o suficiente para tal, é um processo de expiação bem significativo, né? Não que ela seria joguete, alguma coisa ali tem uma razão de ser que a gente pode não compreender com profundidade, mas com certeza, se Deus não é injusto, porque não é, ela tinha uma finalidade naquela época, né? Porque depois do caso da senhorita Julie, o Kardec, ele vai descobrindo algumas nuances ali sobre a mediunidade, como ele deveria fazer, qual era o tipo de médium magnetizador mais adequado para aplicar passe nela e poder ajudar ela a sair desse processo de obsessão. Isso tudo estava nos primórdios do nascimento da doutrina dos espíritos. Então, ela vai conseguindo se recuperar, a gente não sabe quando, porque são escritos 2 artigos em relação a ela, mas ela consegue uma certa melhora, não o suficiente, mas uma grande melhora, a gente vai ver. Eu vou ver se eu posto todos os 2 artigos para vocês. Eu quero crer que ela tinha alguma finalidade ali, ela passou por aquilo, por aquela prova de expiação, com certeza não foi uma injustiça, né, porque injustiça só nossa, ela tinha uma razão de ser, com certeza uma prova, uma expiação para esse médium. Agora, nas obras de André Luiz, no caso da Dona Celina, eu quero crer que isso é uma mistura de coisas, é um espírito que já tinha preparo suficiente para poder exercer essa mediunidade com dignidade. Tá? Eu não vou dizer na época de Kardec, ali, quando surgiu esse caso, principalmente, que eu citei, eu quero crer ser mais aquilo ali uma expiação. No caso da Dona Celina, eu não vejo tanto por esse caminho, eu vejo mais talvez como uma provação. Ela tinha evolução suficiente para poder administrar muito bem esta faculdade mediúnica durante a vida dela. Eu não sei se eu te respondi, Rosana. Não, faz sentido. É justamente isso, ou seja, uma teve a capacidade, né, de, vamos dizer assim, administrar, né? A Tem outra não. e a outra não. E a outra talvez, não sei exatamente, mas pode ter sido, como você falou, uma função de mostrar o outro grau da mediunidade que pode ter um efeito colateral ruim, né? Ou seja... Eu acho que era expiação dessa médium, e aí naquele exato instante, não foi um acaso, né? Ela foi utilizada como eu não vou colocar utilizada, não é um termo bom, né? Mas assim, era uma expiação dessa médium, sem sombra de dúvida, né? E eu quero crer que ela ali apareceu naquele contexto para Kardec, pelo fato mesmo, né, de que essas questões de obsessão acabavam aparecendo muito, né, lá na sociedade parisiense, até para estudos. E aí foi aí que Kardec aprofundou os estudos, aproveitou a situação expiatória para aprofundar os estudos, mas que não chegou a concluir. Conclusão essa que só foi feita finalmente, né, em termos mais claros, com as obras de André Luiz, quando se fala não da psicofonia simples, mas da psicofonia sonambúlica. Não, Foi dado esse termo. Então, não. eu diria assim, a médium passava com toda certeza por uma expiação, e foi levada até a Sociedade Parisiense, no momento em que Kardec aproveitou para poder, como estudioso que ele era, pesquisar com mais profundidade. Não, tá ótimo, obrigada. Eu entendo dessa forma, tá, Rosana? Talvez alguém tenha uma resposta mais assertiva, mais profunda. Eu vejo dessa forma, porque com certeza Deus não é injusto. Então, ela não poderia passar por uma situação dessa sem que houvesse algum nível de merecimento, tá? Agora, qual o caso dela? Não sei. O que ela fez para merecer isso? Eu não sei, né? Porque também não se tinha essa investigação tão profunda, né? Kardec estava formatando as bases, né? E aí talvez não houve tanto diálogo assim para compreender tanto. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico,
dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Porque entenda, gente, o perispírito, né, ele está no comando da nossa mente. Nossa mente comanda o perispírito passa isso para o corpo físico, não é assim? Então, a mente da médium estava ali comandando o tempo todo. Mas não era o caso lá daquele outro que eu falei para vocês, da senhorita Julie, da Revista Espírita, né? Ela não tinha conhecimento suficiente. Essa médium, sim, né? Já esclarecidas, com as bases da doutrina dos espíritos já ali pronta para ela poder como é que se diz, se beneficiar pelos estudos e a compreensão, né? Mas se fosse o contrário, se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium, então vamos dizer que, ao invés da dona Celina estar dando o que vocês gostam de falar de passividade, né, que não está errado, digamos assim, mas não entendendo que ele é totalmente passivo, né? Passividade, uma comunicação por um espírito daquele que late. E se fosse por um espírito de uma envergadura maior? Já pensou que maravilha que seria? Olha que comunicação autêntica que seria, né? Neste caso, retarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada, seria o contrário. Por quê? Porque, nesse caso, um espírito de uma envergadura maior controlaria a situação e a comunicação poderia fluir através dela com muita profundidade e muita autenticidade. O bom da mediunidade dela é isso daí. Mas aí seria o inverso, né? É claro que uma entidade mais evoluída não ia tomar o corpo dela e fazer disso um instrumento eterno, né? Usaria só ali, naquele momento, para comunicação e depois se retiraria automaticamente. Ficou para todos? Já imaginou o quanto que a comunicação seria autêntica? A voz do espírito seria reproduzida, todos os sentimentos e os pensamentos seriam reproduzidos muito mais autênticos. Seria uma comunicação maravilhosa, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eni, Sim, seria esse caso, o do Divaldo? seria. Quando ele dava as passividades do Bezerra de Exato, Menezes. Sim, exato. seria. Obrigado. Seria. Outro alerta, se a comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa e, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Bonito, né? Muito bonito. E isso daqui também é para a gente compreender, não só a médium está no controle do corpo dela, mas a gente tem mentor, né? Todo mundo tem mentor aqui. Se vocês não sabem, estou falando para vocês que vocês têm, tá? E os mentores nossos, sabendo da nossa boa intenção e do nosso esforço, também não larga a gente para lá, né? Tipo assim, se vira aí, né? Agora tu que se vire, tu que dê conta dos teus problemas. Não é assim, tá? Então, tem todas essas questões. Era isso. Eu botei hoje Jesus com essas ovelhinhas e brancas, né? Que eu espero que a gente esteja conseguindo branquear os nossos pelinhos, né? Para a gente seguir com Jesus dentro daquilo que a gente pode fazer aqui na Terra, né? E médiuns, ostensivos ou não ostensivos, todos nós concorremos para a obra universal, todos nós temos uma responsabilidade para com a sociedade da melhor maneira possível. E que a gente possa ser essas ovelhinhas tão mansas, tão meigas, e possamos nos permitir ser conduzidos por Jesus no nosso caminho da vida, auxiliando no progresso da humanidade. Somente nesses momentos que a gente está vivendo de tanta violência, de tudo quanto é forma, né? A própria polarização é uma violência horrorosa que nós estamos vivendo. E que esse ano, principalmente para o Brasil, que é um ano de Copa, de eleição, que a gente possa pacificar os nossos corações, se lembrar que nós somos irmãos uns dos outros, gente. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas sentir isso de verdade, né? Então, ao invés da gente ter esse pelinho assim branquinho e essa carinha clarinha, a gente vai ficar aquela ovelha negra, né? Que a gente se permita, de uma forma mais dócil, ser conduzidos por Jesus, para que a gente possa ser um instrumento de utilidade na sociedade. Já tem muita gente fazendo coisa ruim, que a gente possa levar coisas boas, fazer essa diferença. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a mediunidade de psicofonia,
sobre a diferença de que o Kardec chamava de possessão no livro A Gênese e o que ele disse de possessão no livro dos Médiuns, vocês me falem. Sim? Não? Então, eu vou postar para vocês o caso da senhorita Julie, que são 2 artigos que são escritos por Kardec, são grandes, mas valem a pena serem lidos. Vocês vão ver a importância, toda vez que eu dou curso do passe, que eu tenho oportunidade, eu falo um pouco sobre esse caso. Porque quando a senhorita Júlia estava naqueles momentos de possessão, que o espírito tomava conta do corpo dela na integral, porque ele dizia gostar muito das sensações físicas, né, que ele obtinha, o prazer que ele estava, né, sabia que estava desencarnado, mas podia usufruir de um corpo, e o Kardec tentou um grande magnetizador lá da época, né, só que esse médium, esse homem, esse magnetizador, era um grande magnetizador. E Kardec viu que em toda a sessão ele não conseguia fazer com que a senhorita Julie voltasse para o corpo, muito pelo contrário, o espírito às vezes ria, e foi aí que ele deu a de entender que a presença daquele magnetizador era muito bom para ele. Foi aí que Kardec abriu um flash e olhou e falou assim, sim, ele tem grande capacidade mediúnica, mas ele não é moralizado. Para poder separar um espírito desse e permitir que a dona do corpo voltasse para o corpo, precisaria de uma pessoa com grande capacidade de fluidos moralizantes, porque os fluidos em si são neutros, né? Nós é que emprestamos a eles propriedades. Quando Kardec, então, afastou esse magnetizador famosíssimo pelo seu alto potencial de magnetismo, mas não tão moralizado, e chamou um menos poderoso, né, digamos assim, mas muito moralizado, foi aí que ela foi conseguindo voltar mais para o corpo dela e ficar mais tempo no corpo dela. E aí Kardec entendeu. Hã? Sim? Você comentou que esse caso da Júlia, que ela seria uma expiação, mas também não poderia ser uma prova que foi colocado exatamente para o estudo do Kardec, para poder ele se aprofundar e mostrar a outra vertente da coisa, que ele disse que não podia ser possessão, não podia ter possessão, e de repente ele passa a entender que seria possessão. Só que o nome hoje é outro. Mas não seria também, de repente, não seria assim, uma ajuda dos espíritos, né? Seria uma prova. Eu vou dar a minha resposta, eu não vejo como isso, pelo seguinte, era muito sofrido, ela ficava dias e dias fora do corpo, ela não tinha domínio de retorno. Quando é só uma provação, você pode ter dificuldades, mas não passar por isso. Isso era uma subjugação corporal. Entendi. Então, a gente está falando de um alto nível de obsessão, porque era uma faculdade mal utilizada por pouca evolução moral. E a obsessão, na obsessão, há em algum ângulo daquele que sofre a obsessão, um lado dele que é pouco evoluído moralmente, há algum setor da vida dele pouco evoluído moralmente, por isso que sofremos obsessão, porque um espírito superior não sofre obsessão, um espírito evoluído, um espírito bom não vai sofrer obsessão. Certo. Então, Obrigado. eu acho que, por ela sofrer essa questão, isso foi uma expiação. E é claro que, por ter chegado até a sociedade parisiense, serviu de estudos para, posteriormente, isso poder ser ampliado, e entender essa faculdade mediúnica tão bela, que pode ser tão bem utilizada no nosso plano, mas que requer, por parte do médium, muita disciplina, disciplina e disciplina. Ok, Tá? Isso obrigado. é a minha colocação, mas eu não sou a verdade absoluta. Não. Mas, Eu só levantei a hipótese, né? Só levantei a hipótese que poderia ser para ajudar o Kardec, que de qualquer maneira ajudou. Ajudou, Kardec, né? de qualquer maneira ajudou. Né? Ok, obrigado. Nada, que isso. Mais alguém, gente? Não? Então, eu vou terminar desejando a todos vocês que a paz do nosso divino mestre, o seu amor, a sua misericórdia, possa nos conduzir hoje e sempre. Muito obrigada a todos, uma noite de paz e luz para todos, tá? Beijos! Boa noite. Boa noite.